Hoje o nosso assunto são as organelas. E para iniciar esse assunto, eu gostaria que vocês acompanhassem um esquema de uma célula. Observem o núcleo celular, o compartimento onde nós vamos encontrar o material genético da célula. O citoplasma, região onde nós vamos encontrar as organelas. Várias organelas estão aí no citoplasma. O citoplasma é a região que fica entre o núcleo, localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. E a membrana plasmática envolvendo toda a região interna da célula. Então, vamos imaginar que a célula é uma grande fábrica. E a fábrica, ela tem diversos departamentos. E tem também o presidente da fábrica. O presidente, quer dizer, quem tem o comando da fábrica é o núcleo. E os compartimentos da fábrica, o almoxerifado, a produção, são os organoides celulares, que também podem ser chamados de organelas citoplasmáticas. Então, em cada célula, nós vamos encontrar diversas organelas, com as funções específicas. Então, eu tenho organela que realiza a respiração da célula, produzindo essa energia. Eu tenho organela que sintetiza substâncias, como, por exemplo, proteínas que são produzidas. Eu tenho organela que armazena substâncias, como um almoxerifado de uma fábrica. E elas ajudam no desenvolvimento da função celular. A célula, ela se organiza e forma um tecido. O tecido se organiza e forma um órgão. E os diversos órgãos dão origem a vários sistemas que nós temos, tanto nos animais como nos vegetais. Eu gostaria que você prestasse atenção nesta pergunta. Qual é a participação da célula no funcionamento de um órgão? Como é que a célula participa do funcionamento de um órgão? Vamos relembrar a estrutura celular. As três partes fundamentais da célula. Núcleo, onde nós vamos encontrar o material genético da célula, responsável pelo comando, pela organização celular. Citoplasma, região delimitada pela membrana e pelo núcleo. Citoplasma, nós encontramos as organelas responsáveis pelas diferentes funções que nós vamos estudar. Membrana, envoltório da célula, responsável pela proteção celular, responsável também pela permeabilidade seletiva, propriedade que controla a entrada e a saída das substâncias da célula. Então, as três partes fundamentais da célula, o núcleo, o citoplasma e a membrana, funcionam de forma conjunta para facilitar a função da célula. Agora, nós vamos conhecer as principais organelas. Mitocôndria. Observe uma foto da mitocôndria, organela responsável pela respiração celular. Todas as nossas atividades que necessitam de energia, necessitam da mitocôndria. Ela é o pulmão da célula, responsável pela produção da energia para o trabalho celular. Outra organela, retículo endoplasmático. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O retículo, ele transporta e armazena substâncias. As substâncias que são produzidas. No retículo endoplasmático rugoso, nós temos as proteínas, síntese proteica. E no retículo endoplasmático liso, nós temos aí a produção dos lipídios, que também são chamados de lípides. Complexo de Golgi é uma outra organela importante dentro da célula, responsável pelo armazenamento e secreção das substâncias que são produzidas no retículo endoplasmático. Então, o retículo transporta todas as substâncias que são produzidas no citoplasma, não, nos ribossomos. Essas substâncias, como a proteína,
produzida no retículo endoplasmático rugoso vai ser guardada, vai ser armazenada no complexo de Golgi. Proteínas que podem ser enzimas que vão ajudar na digestão. Uma proteína importante produzida no retículo endoplasmático rugoso é a insulina, um hormônio que ajuda no controle da taxa de glicose no sangue. Então, essa proteína é produzida numa organela de uma célula do pâncreas. Acompanhe as outras organelas. Digestão intracelular, a participação dos lisossomos. Observem aí uma célula realizando uma refeição. Então, nós temos aí a entrada de partículas alimentares. Partícula, quando penetra na célula, é uma partícula sólida, nós chamamos de fagocitose, processo onde ocorre a entrada da partícula sólida. E essa partícula é envolvida por uma vesícula da membrana, conhecida como fagossomo, vesícula que envolve a partícula que entrou na célula. Essa partícula vai ser digerida. Então, o fagossomo se une ao lisossomo, que é a enzima responsável pela digestão, e da união do fagossomo com o lisossomo, nós vamos formar o vacúolo digestivo. E esse alimento agora é digerido no interior desse vacúolo pelas enzimas dos lisossomos. Parte desse alimento é aproveitado pela célula. E o resto vai ser eliminado através da plasmocitose, defecação celular. Então, é jogado para fora da célula aquilo que não é mais necessário à célula. Então, o lisossomo, ele tem um papel muito importante na digestão intracelular. Não só porque ele digere partículas estranhas que penetram na célula, como é o nosso caso, o caso dos nossos glóbulos brancos. Quando você tem uma bactéria no sangue, e essa bactéria é um corpo estranho, ela vai ter que ser destruída. Então, os nossos glóbulos brancos realizam a fagocitose. E essa bactéria passa a ser digerida no interior do vacúolo digestivo, juntamente, com a presença das enzimas dos lisossomos. Mas vejam bem, partículas da própria célula também podem sofrer digestão, quando elas estiverem em desuso, velhas, não estiverem funcionando de uma forma adequada. É o caso de mitocôndrias. Uma mitocôndria produz energia, mas essa mitocôndria ficou velha, então ela vai ser digerida. Quem realiza a digestão? Novamente, o lisossomo. Digestão intracelular. Próxima organela, centríolo. Essa organela é formada por trincas de microtúbulos. Nós temos aí 9 trincas de microtúbulos. Esses microtúbulos, juntamente com o centríolo, ajudam a formar o que nós chamamos de citoesqueleto da célula. O centríolo aparece na célula animal e dos vegetais inferiores. O centríolo ajuda na formação do fuso durante a divisão celular. Então, como nós acabamos de observar, nós temos várias organelas compondo o citoplasma de uma célula. E cada uma dessas organelas com as suas funções específicas. Então, se eu tenho um atleta realizando uma atividade física, esse atleta precisa de energia. Então, o que vai acontecer? Ele vai buscar essa energia através do trabalho celular. Então, os músculos começam a passar por um processo de contração para buscar essa energia necessária para o trabalho muscular. Essa energia, ela vem da onde? Das mitocôndrias. Obviamente que para as mitocôndrias produzirem essa energia, ela tem a necessidade da presença da glicose, que é o combustível para produzir a energia, e a presença do oxigênio, que ajuda na combustão desse processo. Assim também como nós temos o lisossomo, ajudando no processo de digestão, que no nosso caso, nos pluricelulares, esse processo de digestão é um processo, na verdade, de defesa, porque a digestão ocorre de partículas que são estranhas à célula, que penetraram e que deverão ser digeridas, antígenos como bactérias. Mas no caso de uma ameba, que é um unicelular, o lisossomo vai contribuir para o processo de nutrição.
O lisossomo é o estômago da ameba, porque ela tem apenas uma única célula. Então, a única estrutura que digere são as enzimas do lisossomo. Além disso, o lisossomo participa de outros processos, como, por exemplo, durante uma gestação. O útero ele se distende. Após o parto, em 2 semanas, o útero tende a voltar ao seu tamanho normal. Quem participa desse processo de digestão de tecido para que o órgão possa voltar ao seu tamanho natural são os lisossomos. Então, cada tecido ele apresenta uma função específica dentro de cada órgão. Então, você pode ter um órgão formado por vários tecidos. E esses tecidos, que são formados pelas células, elas vão apresentar funções que vão auxiliar a função desse órgão. Agora, tem uma questão que é muito importante para o vestibular, que é a questão da digestão intracelular. E eu gostaria de comentar com vocês alguns detalhes que são importantes para o vestibular. Observem agora a digestão de uma célula. Observem novamente a entrada de uma partícula alimentar. Partícula sólida entrando, formando aí o fagossomo. Lisossomo, vesícula que contém enzimas. O lisossomo é formado a partir do complexo de Golgi. Observem aí, complexo de Golgi formando a vesícula, lisossomo, contendo no seu interior as enzimas que vão auxiliar no processo de digestão. O fagossomo se une ao lisossomo, formando aí o vacúolo digestivo. Então, nós teremos aí a digestão da partícula alimentar. Os resíduos são eliminados e aquilo que é importante para a célula fica no interior da célula. Então, para concluirmos a nossa aula, não podemos esquecer de que existem vários tipos de células. No seu interior nós temos várias organelas. Essas organelas, elas ajudam no funcionamento da célula para melhorar o seu trabalho. E quando a célula melhora o seu trabalho, ela melhora também o trabalho dos tecidos, o trabalho do órgão, do sistema e do organismo como um todo. Então, para responder aquela pergunta, qual a participação da célula no funcionamento de um órgão? Você agora já tem a resposta. A célula participa diretamente no funcionamento do órgão porque ela ajuda na sua formação. O órgão é formado pelos tecidos, os tecidos são formados por células e se todas as células estiverem trabalhando de forma harmônica, esse órgão vai ter um bom funcionamento. Mas pode acontecer esse órgão apresentar uma célula defeituosa, uma célula que tem no seu núcleo, no comando celular, um problema de síntese de erros de proteínas. Vamos imaginar o pâncreas. O pâncreas é um órgão que produz a insulina. Se nós encontrarmos um tumor nas células do pâncreas, nós vamos encontrar uma deficiência de produção de insulina. Essa deficiência de insulina vai levar ao mau funcionamento do pâncreas e vai provocar o descontrole na taxa de glicose do sangue de uma pessoa. Então, se você tem um descontrole no funcionamento celular, você descontrola o órgão e o órgão vai descontrolar quase que todo o organismo. Então, não podemos esquecer que a célula ela é muito importante para todos os seres vivos. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.